Olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, você que já está ligado aqui comigo, sejam bem-vindos ao nosso programa. O bicho tá pegando, hein? Presta atenção. Flávio ficará inelegível se condenado por calúnia, é o que diz especialista. Advogado afirma que Flávio Bolsonaro pode perder os direitos políticos caso seja condenado após inquérito aberto por Alexandre de Moraes. Olha que loucura, meus queridos. Olha isso daqui. Que doideira está virando o nosso país nessa guerra política, nessa judicialização dessa guerra política. A esquerda, ela não entende nada e joga tudo na mão da mãe deles, que é o STF. E agora, segundo o especialista, o Flávio pode ficar inelegível. E o Flávio, ele se manifestou após o Moraes mandar a PF abrir inquérito contra ele. Ele foi explosivo, nós já mostramos esse vídeo aqui, como nós estamos comentando desse assunto, né? Dessa perseguição, dessa possível inelegibilidade dele. A situação é grave, meus queridos. Começou a perseguição contra a direita. Começou não, né? É mais um episódio de perseguição contra a direita brasileira. E agora, um dia, né, depois de o Flávio aparecer à frente do Lula com 6 pontos de diferença, minha gente, 46-42. 46. Se o Flávio crescer 5 pontos, ele derruba o Lula no primeiro turno. E nós ainda estamos no mês 4. Se ele crescer 5%, ele derruba o Lula no primeiro turno. Já pensou? Que pernada no primeiro turno. Vamos ao vídeo aqui do Flávio explodindo contra o Alexandre de Moraes. Seja o início de um cerco jurídico para tentar me intimidar e tentar me inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão. Todo mundo sabe a relação do Lula com o Maduro e nós vamos aqui, assim que formos ultimados, pedir, entrar com a exceção da verdade, e pedir, né, que o ministro Alexandre de Moraes ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e a sua relação com o Lula, porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. Quem está aqui, a ligação histórica que existe entre Lula e Maduro é pública. Então, sinceramente, eu não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse, né? Então vamos aguardar e não vou me calar, vou continuar acusando e falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo o seu posicionamento, né? Sentado na cadeira de presidente da República, ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas que acabam trazendo prejuízo para o povo brasileiro. Muito bem, tá aí então o nosso querido senador da República, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pela direita, arrebentando com tudo. Deixa eu agradecer o seu carinho, a sua audiência, muito obrigado. Pessoal, comenta 14, tá me vendo nesse momento, comenta 14. Tô aqui, Fábio, tô aqui, gordinho. Bora, gente, comenta 14. A gente vai mandar aquele alô, aquele abraço todo especial para você na sintonia aqui do A Bordo. O Magno Ribeiro mandou 10 conto, obrigado pelo Pix. Obrigado a Laurene Santa, mandou 20. Obrigado, minha santa. Beijinho no seu coração, Deus abençoe, tá bem? É isso aí, se você quiser colaborar com o nosso canal, fique à vontade, esse é o Pix, para você mandar qualquer valor, ajuda demais o programa, você não tem noção do quanto nós precisamos e quão importante é a sua colaboração aqui no meu canal. Então me ajuda, por favor, vai ficar por aqui o tempo todo para você abençoar, para você fortalecer, para você contribuir com o nosso canal. Alô, Avides, ela comentou 14. Alô, Glares, minha flor, comentou 14. Alexandre Rodrigues comentou 14. Alô, César Pinheiro comentou 14. Valeu. Getúlio Pereira comentou em algoritmo romano 14. Valeu, meu querido, Deus abençoe sua vida. Obrigado aí pela audiência e pelo carinho de vocês. Olha aí, a associação critica a instauração de inquérito
Contra Flávio, Alexson afirma que decisão de Moraes ignora a imunidade parlamentar e põe em risco liberdade de crítica política em ano eleitoral. É uma associação que já está explodindo contra a atitude de Alexandre de Ramagem. Oh, meu Deus, Alexandre de Moraes, perdão, tá bem? Tá aí então, meu Deus do céu. Para você ligado na nossa programação, deixa eu só ver a matéria, eu fechei aqui, peraí. Isso, por isso que eu fiz confusão aqui. Vamos lá. O que se fez foi reproduzir caracterização da Polícia Federal, em seguida incorporar o parecer da Procuradoria-Geral da República, que somou ao mesmo raciocínio o rótulo de falsamente, diz o texto. O ministro relator não examina em nenhum momento se a publicação do senador satisfaz, sequer em tese, os requisitos típicos. Ou seja, chega uma denúncia, o cara abre um inquérito, ele enfia o Flávio no inquérito, aí quem está acompanhando, e cá entre nós existem algumas pessoas, né, que é ali de centro, algumas pessoas que, esse cara já está metido em metido em processo. Olha aí, olha como ele ataca o Lula. Há gente que pensa desse jeito. Sim, pessoas que pensam, caramba, esse cara atacando o Lula desse jeito, não vou votar nesse cara. Sim, quem pense assim. Segundo a Associação de Juristas, o caso levanta preocupações quanto aos limites da jurisdição penal em matéria de discurso político. Conforme a entidade, o despacho de Moraes apresenta falhas estruturais e não enfrenta pontos centrais exigidos pela Constituição e também pela legislação brasileira. Olha que doideira. Aí nós tivemos o quê? O Paulo Capelli comentando no portal Metrópolis, a condenação do Flávio por Moraes abriria precedente perigoso. É a análise do Paulo Capelli lá no portal Metrópolis, é em vídeo e eu vou trazer para você, tá bem? Vamos lá então, na tela do Abordo Notícias, valendo. O crime de calúnia que está sendo apurado, né? Se houve cometimento de crime de calúnia. Vamos ler a postagem aqui do senador Flávio Bolsonaro. Vamos lá, ele fala assim: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras. Eleições fraudadas. E ali, né, ele compartilhou a reportagem do Metrópolis. O governo Lula convoca reunião de emergência após Trump capturar Maduro. Ou seja, uma postagem assim, ela configura um crime de calúnia. Se for assim, vai ter muito crime de calúnia para político ser condenado. Isso é um fato. A gente vê postagens desse tipo a todo momento, seja por parte da direita, seja por parte da esquerda. Não é de hoje que o clima no Brasil está bastante beligerante por conta dessa polarização que o país vive. Então, assim, vai haver uma condenação, então abre um precedente para que haja condenações de questões até mais graves, de publicações mais graves, né, que outras pessoas fizeram, né? Então, assim, vamos ver como é que vai se portar, né, a Polícia Federal. A gente lembra que a própria Polícia Federal também provocou ali a abertura desse inquérito, foi uma solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? E aí a Polícia Federal, né, se manifestou favorável a essa investigação, e o Alexandre de Moraes, quando recebeu, né, esses documentos, ele falou: olha, então vamos abrir aqui as diligências, a Polícia Federal tem 60 dias para concluir se Flávio Bolsonaro cometeu crime contra o presidente Lula. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Eu confesso que uma condenação e uma implicação jurídica / eleitoral para o senador Flávio Bolsonaro seria muito, no mínimo, uma questão bastante discutível. O que diz a nossa Constituição? Os parlamentares, eles têm, né, imunidade parlamentar para quaisquer opiniões, falas e votos. Acabou. O cara é parlamentar.
Ah, mas é pesado as palavras, Fábio. Mas ele é parlamentar, meu filho. Ele tem algo que eu não tenho. Ele tem algo que você não tem. Você que está me acompanhando, que é um cidadão comum como eu, ele tem imunidade parlamentar. Quando ele está parlando, ele está exercendo a sua imunidade parlamentar, a sua liberdade de expressão. Está lá na Constituição. E eles fizeram emenda ainda, né? Eu lembro que na época do Bolsonaro, quando deputado, eles fizeram uma emenda, ainda colocaram esses quaisquer palavras, opiniões e votos. Fazer o quê, né? Nós temos alguém preso por opinião política nesse país? Claro que temos. Daniel Silveira, crime de opinião. Ele deu a opinião dele, ele explodiu tudo contra o Moraes e foi preso. Exatamente. É igual agora nós estamos acompanhando essa briga aí entre o senador Vieira e o Gilmar Mendes. Dizem que o cerco vai se fechar pro lado do Vieira. Lula, mais uma vez em conversa fiada, atacando Donald Trump. Mais uma vez o Lula atacou o Donald Trump. Inclusive esse recorte foi postado em um perfil do Donald Trump. Presta atenção. Não é correto o mundo estar na situação que está. Não é correto. O Trump não tem o direito de acordar de manhã, achar que pode ameaçar um país. Não tem direito, ele não foi eleito para isso. O mundo não lhe dá direito disso. A Constituição americana não garante isso, e muito menos a Carta da ONU. Então o que está faltando? Está faltando lideranças políticas assumir a responsabilidade que o mundo não é de um país só. Por mais importante que seja esse país, é importante que os maiores tenham mais responsabilidade de manter a paz no mundo. Rapaz do céu, ele agora entende de Constituição americana. Não entende ou não respeita a brasileira, agora entende de Constituição americana, dizendo que o Trump não tem direito de ameaçar outros países. E olha só, o que ele ainda disse aqui, ó. Lula diz que guerra contra o PCC e Comando Vermelho é do Brasil e não dos Estados Unidos. Que guerra? Que guerra tá tendo entre Brasil e PCC, Comando Vermelho? Que guerra Lula está fazendo contra o narcotráfico? Que guerra? Ou contra o narcoterrorismo, porque é bem assim que Donald Trump irá tratar membros dessas facções criminosas. Lula diz que guerra contra o PCC e Comando Vermelho é do Brasil, não dos Estados Unidos. O relatório da CPI do crime organizado pediu que houvesse intervenção federal contínua lá no Rio de Janeiro. E eles afundaram o relatório da CPI do crime organizado para proteger ministros da Suprema Corte e automaticamente blindando bandidos dessas facções. Por quê? No pedido da CPI do crime organizado, pedia intervenção no Rio de Janeiro. GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Lula disse lá atrás: enquanto eu for presidente do Brasil, não tem GLO. Eu não quero exército brigando com bandido na favela. Foi as palavras de Lula. Ele fez garantia da lei e ordem em aeroportos e portos. É a mesma coisa de você sair aqui, eu usei esses dias de exemplo e vou usar. Aí você sabe que ali na frente tem, deixa eu trazer aqui pra mim, aqui na frente tem uma blitz e você está inabilitado ou com qualquer problema com o seu veículo. O que que você faz? Ou você não sai naquela hora, ou você dá a volta. Entende?
Se você vai aqui, você dá a volta. Aqui tá tendo a blitz e você vai vir aqui. E você tá aqui. Você vai fazer isso? Passar dentro da blitz? Ou você vai dar a volta? É o mesmo jeito colocando portos e aeroportos em garantia de lei e ordem. Eu até desafio você. Existe uma matéria com o balanço dessa garantia de lei e ordem. E olha que já tem tempo, hein, que isso acabou. Eu não vi uma divulgação. E olha que a gente fica aqui o tempo todo comendo informação para poder trazer para você, mastigando o dia inteiro. E aqui, o que acontece? Lula está dizendo que a guerra é do Brasil. Mas que guerra? Contra essas facções está sendo travada. Como eu disse para você, o relatório da CPI do crime organizado pedia intervenção federal no Rio de Janeiro. Eles afundaram o relatório e não aprovaram o relatório final de 6 meses de trabalho da CPI do crime organizado. Aí, presta atenção, ó. Lula anuncia fim da GLO com a PEC de segurança pública. Olha isso. Você não ouviu errado, não? É engraçado que essa semana a gente já falou sobre isso. E ele tinha dito, e a matéria que eu usei do próprio site do governo, né? GLO é um instrumento da Constituição, ou seja, é constitucional. O presidente da República pode utilizar a GLO. E quem disse que ele usa? Quem disse? Quem disse? Ah, mas GLO vai dar golpe de Estado. Como alguém vai dar golpe de Estado se a GLO é lá no Rio de Janeiro, não é GLO em Brasília? Não é o Exército tomando conta de Brasília? É no Rio de Janeiro? E aí o que acontece? Com essa nova PEC da segurança pública, ele vai acabar. Lula anuncia fim da GLO. O presidente diz que proposta vai ampliar a atuação da União e mudar o modelo de combate ao crime. Eu até entendo, olha para mim, se nós tivéssemos um presidente de verdade, se nós tivéssemos, por exemplo, alguém de direita muito afim de combater o crime organizado, até alguém de centro, muito afim de combater o crime organizado, aí a pessoa diria, nós vamos combater o crime, nós vamos com tudo para cima, não vai nem precisar de GLO. É o fim da GLO, porque o Brasil vai se garantir sem GLO. Eu até concordaria. Agora, Luiz Inácio Lula da Silva, não tem GLO. E qual a guerra? Como ele disse aqui, ó. Olha aqui. Guerra contra PCC e Comando Vermelho é do Brasil, não dos Estados Unidos. Que guerra Lula está travando? Que guerra Lula está travando? Olha aí. Aqui, eles estão. E vou dizer um negócio para você. Eles estão no Mar do Pacífico. Eu já falei muitas vezes isso daqui. E isso vai acabar chegando no Brasil. Com a permissão, com a autorização, a cooperação do Brasil, mas isso vai chegar no Brasil. Por que, Fábio, você está falando isso? Eu vou só destacar essa matéria e aí eu vou te explicar uma historiazinha bem rapidinho. Olha só, Estados Unidos neutralizam narcoterroristas em ação no Pacífico. A ofensiva ocorre pela segunda vez na semana em rotas do tráfico. Você sabe aqueles negocinhos de desenhar? Eu vou comprar, eu vou ver se essa semana eu consigo, se vocês me ajudarem, né? Pra mim poder, eu vou começar a desenhar aqui, ficar igual o professor, como se fosse uma lousa, é digital, ele aparece aqui do lado os desenhos. Mas eu vou tentar explicar aqui pra você. Né, o mapa da América Latina é como se fosse isso, né? Pouquinho diferente, mas ok, é só pra você entender, tá bom, meu amor? Não vem me cobrar perfeição agora não. Então aqui está o mapa da América Latina. Aqui, contrário, aqui Mar do Pacífico, aqui Venezuela. O Trump estava atuando aqui, está atuando aqui. Acabou de prender o segundo, de neutralizar, né, explodir o segundo barco essa semana. Aí já prendeu o Madurex aqui, já prendeu, mandou para casa do chapéu lá para os Estados Unidos. Aqui embaixo, no Paraguai e Argentina, os Estados Unidos têm autorização do parlamento do parlamento, eita Deus, do Paraguai, tá bem? Para poder transitar livremente no Paraguai, as tropas armadas, as forças armadas dos Estados Unidos. E eles vão fazer atuação onde?
na tríplice fronteira: Brasil, Paraguai, Argentina. A Argentina já está com os Estados Unidos. Aqui em cima, Bolívia já está com os Estados Unidos. Outros países da América Latina já estão com os Estados Unidos. O Brasil não vai ficar isolado aqui no meio. Está tendo atuação aqui no Mar do Pacífico, já prendeu Maduro aqui na Venezuela, tá bem? Aqui na Bolívia já prendeu o maior traficante do mundo, o mais procurado, prendeu na Bolívia. A atuação na tríplice fronteira aqui embaixo, Brasil, Argentina e Paraguai. Dentro do Paraguai, os Estados Unidos conseguiu uma autorização para poder circular livremente com suas tropas dentro do Paraguai. Foi autorizado aí, deve ter um mês e meio, uns 40 dias, essa autorização para poderem circular dentro do Paraguai. Você acha que não vai chegar a hora do Brasil? Na minha opinião, o Donald Trump está só esperando trocar esse governo para poder fechar um acordo de cooperação para poder combater o crime organizado. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Todo mês adia a ida do Lula aos Estados Unidos. Nós já vimos, adiou de fevereiro para março, de março para abril, agora é só depois de julho. Eu acho que quem vai, realmente o Brasil vai se reunir com os Estados Unidos, com o Trump. E para mim é o Flávio. Olhe lá se não acontecer antes das eleições. Porque eu vou falar um negócio para você. Com esses ataques, como eu disse para você, o vídeo que a gente abriu aqui é esse momento, falando, o Lula atacando o Donald Trump, foi publicado num perfil do Trump. Ai, meus queridos. Trocando de assunto, mas continuamos aqui de olho na notícia, de olho sem perder o foco, tá bem? Zema explodiu contra Gilmar Mendes na tela do Abordo Notícias. Ministro Gilmar, suas decisões nas ações envolvendo o Estado de Minas e os mineiros seguiram a Constituição? Se sim, ambos fizemos o nosso trabalho. Se não, você não fez o seu trabalho e deveria renunciar. Eu te pergunto, ministro Gilmar, suas decisões nas ações envolvendo o Estado de Minas e os mineiros seguiram a Constituição? Se sim, ambos fizemos o nosso trabalho. Se não, você não fez o seu trabalho e deveria renunciar. Muito bem. Eu te pergunto... O que está acontecendo aqui? O Romeu Zema, ele defendeu prisão para o ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e também o Dias Toffoli. E aí, o Gilmar Mendes, ele respondeu ao Zema: você está atacando o STF. Lá atrás, o STF ajudou o Estado de Minas Gerais. E o Zema está agora, né, indo para cima, questionando, né? O Gilmar, se você acha que ajudou o Estado de Minas, é porque se você agiu dentro da Constituição, então parabéns. Eu e você, nós fizemos o nosso trabalho. Agora, se você não agiu dentro da Constituição, então você não fez o seu trabalho. O Gilmar, eu até comentei aqui, o Gilmar quer crédito, quer respeito por ter feito o trabalho dele. O STF fez o trabalho dele ao pedir, o Estado de Minas, né, pediu mais prazo para pagar a sua dívida com a União. E aí o que acontece agora? Tá aí essa resposta bombástica do nosso querido Zema contra o ministro Gilmar Mendes. Na tela do Abordo, vamos lá. Gilmar Mendes pede que Procuradoria-Geral da República entregue relator da CPI do crime organizado. Entregue não, investigue, né? Gente, hoje eu tô com um problema aqui de fone, tá bem? Hoje eu tô todo perdido aqui. Eu não sei, eu mexi na configuração aqui e eu tô todo perdido, tá bem? Se bem já é a minha segunda live já, nós já estamos aí
há um tempo, né, forçando a garganta, pode ser isso também. Mas vou tentar melhorar aqui. Então tá aí. Gilmar Mendes pede que PGR investigue o relator da CPI do crime organizado. O ministro do Supremo citou o abuso de poder por parte de Alessandro Vieira. Situação pegando fogo. Nós já havíamos comentado sobre isso e vamos agora continuar comentando. É mais uma bomba nessa guerra entre Congresso Nacional e STF. Gilmar Mendes quer pegar o Alessandro Vieira pelas cuecas. Exatamente. Quer tornar Alessandro Vieira inelegível por esse ano, hein? Engraçado é isso. Nesse ano. Por qual crime, Fábio? Abuso de poder. Não pode pedir abertura de inquérito contra ministros da Suprema Corte. Não pode. Vamos acompanhar o William Vac comentando o assunto. O ministro Gilmar Mendes acionou a Procuradoria-Geral da República para investigar o senador Alessandro Vieira por abuso de autoridade. Os ministros do Supremo que foram indiciados naquele relatório que acabou não sendo aprovado, o relatório por parte de Alessandro Vieira na CPI do crime organizado, os ministros mencionados no texto acreditam que o senador se tornará inelegível até o final do ano. Confira. A CNN, um interlocutor da corte, disse que Vieira não terá mais paz após ter pedido, em seu parecer, o indiciamento de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O relatório foi rejeitado pelo colegiado por 6-4. Para ministros do STF, o relator desviou do que deveria ser o objeto do seu relatório, investigar o crime organizado, para atacar a corte com o objetivo de ampliar suas chances eleitorais em Sergipe. O parlamentar é pré-candidato à reeleição ao Senado pelo Estado. A representação de Gilmar Mendes, junto à PGR, afirma que houve abuso de poder por parte do senador ao elaborar um relatório que pedia seu indiciamento. O fato de a representação ser feita por Gilmar e futuramente analisada por Gonet tende a acelerar o processo contra Vieira, podendo afetar sua campanha à reeleição. O incômodo de Gilmar se deve em muito ao fato de ele não estar envolvido no caso do Banco Master. Vieira o incluiu no relatório em razão de um habeas corpus proferido por Gilmar, que derrubou a quebra de sigilo da empresa Maridit, ligada à família de Dias Toffoli e que fez negócios com Daniel Vorcaro. Para a CNN, Vieira defendeu os indiciamentos dos ministros e do PGR. Em nenhum momento, em nenhuma vírgula do relatório se atribui uma frase tosca do tipo: a culpa do avanço do crime organizado é dos ministros do Supremo. Não. Mas a gente teve a coragem e, na minha visão, a consistência técnica de apontar estas figuras, esses 3 ministros, esse PGR, tem responsabilidade por esses fatos que estão descritos aqui. Simples assim. Meus queridos, o Alessandro Vieira, ele arrumou um problema, tá bem? Alexandre de Moraes nem se manifestou nessa situação. Só o Gilmar Mendes que virou o bicho, né? O homem ficou todo arrepiado, né? Soltou aí todo o seu veneno contra o Alessandro Vieira. Para você ligado aqui no nosso programa, onde você estiver, colabore e abençoe nosso canal. O Pix está aqui, ó, para você colaborar. Já vou agradecer as pessoas que estão colaborando e ajudando aqui o nosso programa. O doutor André Marcília, ele produziu um vídeo maravilhoso falando aí a respeito... Meu Deus do céu, hoje está tudo invertido aqui, gente, me perdoa. Oh, meu Deus do céu, eu não gosto quando isso acontece. Jesus amado. Tá bom, o Alessandro... a gente vai continuar aqui no caso do... Meu Deus. O assunto era outro, tá bom? É igual lá o vídeo do Zema. Meu Deus. Hoje tá tudo bagunçado aqui, me perdoe. Tá bem? Então a gente vai continuar por aqui nesse assunto, tá bom? Olha só. A ala do STF articula reação depois de relatório da CPI do crime organizado. Inelegibilidade do senador Alessandro Vieira só é a ponta do iceberg. Olha isso. Olha só a matéria do portal de notícias Oeste.
A inelegibilidade do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, não é a única medida avaliada por uma ala do STF depois da divulgação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Crime Organizado. Rejeitado após a manobra dos 3 poderes, o documento assinado por Vieira propunha indiciar Mendes, Alexandre de Moraes e também Dias Toffoli e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Mendes deve representar contra Vieira na PGR. Ele já entrou, tá bem? Em virtude do suposto abuso de poder por não estar envolvido no Master. Integrantes da corte ainda estudam a possibilidade de enquadramento do caso na lei de abuso de autoridade, sobre o argumento de que o relatório teria promovido perseguição sem justa causa contra integrantes do tribunal. Nos bastidores do tribunal, ministros também consideram rediscutir quanto antes o poder das CPIs. A ideia é fixar limites sobre a possibilidade de indiciar autoridades com prerrogativa de foro e punir magistrados por suas decisões. Também circula entre ministros o endosso a iniciativas do Congresso Nacional para prolongar o tempo dos integrantes do STF na corte. Meu Deus do céu. Uma das medidas é a chamada PEC do andador, que aumenta de 75 para 80 anos de idade a aposentadoria compulsória dos juízes do STF. Você imagina o Alexandre de Moraes ficando no STF até seus 80 anos de idade? Já imaginou um negócio desse? E o Alessandro Vieira, ele respondeu, Gilmar Mendes: ameaças não vão mudar o curso da história. O ministro acionou a PGR nesta quarta-feira, portanto ontem, e pediu que o relator da CPI do crime organizado fosse investigado por crime de abuso de poder. A gente tem aqui um momento, né, de uma entrevista do senador Vieira falando a respeito dessa situação lá no portal Metrópolis, para você que está aqui nos acompanhando. Vamos lá então trazer o vídeo para você que está aqui. O vídeo não pausa, né? Hoje está daquele jeito aqui. Vamos lá. Com o fim da CPI do crime organizado, o fim da CPMI do INSS, não houve abertura da CPI do Banco Master e também, como o senhor queria, a investigação específica de alguns ministros da Suprema Corte. Agora, o senhor pretende buscar, lutar junto com outros parlamentares ou abertura de CPI, ou investigação de ministro, ou algum tipo de manobra mesmo dentro do Congresso Nacional que possa continuar esse tipo de investigação? Eu pergunto isso porque estamos em um ano de eleições em que as coisas não costumam ser votadas dentro da casa. Esse tipo de assunto melindroso não costuma ser votado dentro da casa. Vai ter andamento esse assunto? O pedido de CPI aqui no Senado, com 53 assinaturas, ele já foi judicializado. Ele está pendente de despacho do ministro Cássio, já há 2 ou 3 semanas, porque foi constatada a inércia do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e você tem direito para recorrer ao Supremo exigindo a instalação. O Supremo tem jurisprudência sólida, favorável à instalação, e agora abriu uma jurisprudência no sentido de negar prorrogação de prazo. Por isso que ainda não judicializou a prorrogação de prazo aqui da CPI do crime organizado. Tinha uma decisão muito recente do Pleno negando esse tipo de providência, mas instalação, a priori, é a regra respeitada pelo Supremo. Então isso já foi judicializado. Nós temos um outro pedido de CPI que não foi judicializado ainda, que é específico para apurar essa vinculação entre Banco Master e os ministros. Porque me parece que esse é um tema que tem que ser explorado devidamente. Essa é uma elite que nunca foi investigada, nunca foi administrada, ninguém questiona. Quem, por acaso, se coloca na posição de questionar a conduta, não é conteúdo de decisão, porque a gente não pode. É a conduta, você tem esse tipo de reação
meio histérica, meio ameaçadora que a gente viu ontem. Tá aí então, meus queridos, você não pode questionar a Suprema Corte. Ô senador, não pode, tá bem? Não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Questionar a Suprema Corte de jeito nenhum. Ou pedir indiciamento a ministros, você tá doido? Você é muito corajoso. Olha aí, pressionado, Alcolumbre oferece apoio a senadores após ameaça do STF. Senadores de diferentes partidos cobraram uma reação do presidente do Senado. O que esse frouxo aí vai fazer? O que esse frouxo vai fazer? Meu Deus do céu, minha gente. Em resposta, Alcolumbre afirmou que a advocacia do Senado está à disposição dos congressistas para adotar medidas jurídicas em defesa das prerrogativas da Casa. Segundo ele, o órgão poderá atuar para garantir legitimidade do voto popular e atuação dos senadores no exercício do mandato. O relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, afirmou ter sido alvo de ameaças por parte dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, após defender os indiciamentos. Segundo ele, as manifestações foram feitas enquanto o colegiado ainda analisava o relatório. Segundo ele, estou sendo ameaçado e criminalizado por um voto, disse ao sustentar que exerce a sua função prerrogativa de parlamentar com base em fatos comprovados. Meu Deus do céu, gente. E presta atenção, tá? Aqui, ó. Parlamentares entregam relatório da CPMI, do INSS, a Fux e também a Mendonça. Agora a gente sai desse assunto aqui do Gilmar Mendes. Teve uma ONG que cobrou, tá bem? Teve uma ONG que cobrou, dizendo que o Gilmar Mendes estava com discurso de ódio contra o senador e falou também em intimidação. A Transparência Internacional também cobrou das instituições uma reação contra a postura do decano do STF, o ministro Gilmar Mendes. É isso aí. Para você que está ligado aqui na nossa programação, acompanhando o nosso canal, onde você estiver, sejam bem-vindos. Muitíssimo obrigado mesmo pelo seu carinho. Muito obrigado pela audiência, tá bem? Vamos tocando o barco aqui. É o seguinte, então os parlamentares, agora saindo do assunto da CPI do crime organizado e indo direto para o assunto aqui da CPMI do INSS, aquela que também acabou em pizza, que pediram a prorrogação, o Congresso não autorizou a prorrogação, o senador Davi Alcolumbre não esticou a prorrogação. Aí depois nós tivemos também a questão de que o Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, autorizou a prorrogação. Depois o plenário, né, os demais ministros não validaram a decisão do André Mendonça. Ah, mas acabou em pizza. Mas existe um relatório. E esse relatório, ele foi entregue ao André Mendonça. Os parlamentares entregaram o relatório da CPMI do INSS à Fux e também ao Mendonça. Senadores e deputados foram ao STF para entregar o documento. E o Marcel Van Hatten, ele publicou um vídeo, tá bem? Falando dessa ida deles até o Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar então o vídeo aqui do nosso querido Marcel Van Hatten na tela do nosso Abordo Notícias. Viemos ao STF entregar o relatório do deputado Alfredo Gaspar, produzido pela CPMI do INSS para os ministros André Mendonça e Luiz Fux nessa tarde. Adriana.
Olha, eu acho que a grande importância disso é que, apesar do relatório não ter sido aprovado, ele é prova. Lá é documentado, 4.000 páginas, 218 indiciados, de tudo quanto que é lado, parlamentares, não é isso, Luiz? Adriana, 218 indiciados. O relatório vai ser juntado junto ao inquérito, mas o que me chamou a atenção, Marcelo, a Adriana até se emocionou com as palavras do Alfredo Gaspar, é que tanto o ministro Luiz Fux como o André Mendonça ficaram emocionados. A pressão que eles também estão recebendo. A gente chegou, como disse o relator, na sala do presidente da República, né? O escândalo foi muito além do que a gente imaginava. E esses documentos todos que nós juntamos, todo o serviço que nós fizemos na CPMI, nós, a bancada do Novo, senador Girão também, e todos os demais parlamentares da oposição, não pode ser perdido e não será perdido. O ministro André Mendonça já disse que determinou que este relatório seja anexado ao inquérito e os delegados da Polícia Federal vão se debruçar sobre ele para que as investigações que já estão em curso possam continuar com ainda mais força e que justiça seja feita. Conte com a gente aqui. Vamos lá. Valeu. Muito bem, então parabéns aí aos parlamentares que foram levar esses documentos, que é o relatório, gigante o relatório, né? Eu acho que tem mais de 5.000 páginas e foi então entregues aí aos ministros Dias Toffoli, ao ministro Luiz Fux e o ministro André Mendonça. É isso aí, meus queridos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de compartilhar e levar para frente todo o nosso programa, tá bom? Ajuda, por favor, colabore também via Pix, que ajuda demais aqui o nosso canal. Você pode mandar um alô, pode ficar à vontade, mas também, se puder, mandar via Pix aí, qualquer valor, fique à vontade, beleza? Alô, Magno Ribeiro Balbino, mandou 10 aqui no programa. Muito obrigado, meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Muita luz, muita paz, proteção divina, prosperidade. Proteção divina e prosperidade para você. Colaborou aí com o meu canal, mandou 10, obrigado. Você pode mandar qualquer valor através do nosso Pix. É esse aqui, a gente vai agradecer você ao vivo aqui no nosso programa, tá bem? 11 95 275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer o nosso programa. Chega junto aí, qualquer valor via Pix, você vai me ajudar demais. Olha só essas notícias aqui explosivas para você. Tribunal de Contas da União aponta descontrole em gastos. 285 milhões com voos da FAB. A autoria do Tribunal de Contas, a auditoria do Tribunal de Contas da União identificou 111 voos da FAB com apenas um passageiro e outras dezenas de viagens de autoridades sem justificativa adequada. Pega a bosta do ministro, do presidente da Câmara dos Deputados e leva para o Réveillon. Esse baixinho não ganha o suficiente para pagar uma viagem para ir curtir o Réveillon no estado do Rio de Janeiro? O que ele ganha por mês não é o suficiente para no final do ano fazer uma viagem? Tem que pegar um avião da Força Aérea Brasileira e ir nas nossas custas, em cima do dinheiro do cidadão brasileiro pagador de imposto? Tem que pegar um avião da FAB. E agora tá aí, ó. E ministros da Suprema Corte? Pra lá e pra cá no avião da FAB. E ministro de Lula? À época, pegando o avião pra ir à corrida de cavalo. Ah, mas ele foi trabalhar também. Trabalhou durante 2 horas. E o pior, recebeu diária pelos dias que esteve no interior de São Paulo. E ainda, né, teve que devolver. Ainda devolveu. Ai, o pior, né? Tenta justificar, né? Não, eu recebi indevidamente, não era para mim ter recebido, por isso estou devolvendo. Ai, meu Deus do céu, cada loucura, viu? Tá aí então. Descontrole em gastos. 285 milhões com os voos da FAB. Tá bonito, hein? A fiscalização revelou em uma amostra
266 processos de pedidos de voo, 25% não foram localizados. Nos registros encontrados, aponta o Tribunal de Contas da União, não há justificativa exata para o uso de aviões da FAB em detrimento de voos comerciais. A Corte também afirmou que em 70% dos voos analisados, os passageiros embarcados não foram devidamente identificados. Olha isso. É isso daqui, meus queridos, que dá, tá bem? É isso daqui que dá, tá? É esse descontrole. É ministro, é presidente de Câmara, presidente de Senado, é ministro de Estado, ministros do STF, usando o avião da FAB para lá e para cá. Que pena. Eu havia comentado aqui com vocês a situação do Zema, né? Dizer que não será vice do Flávio. E eu inverti os vídeos, mas agora achei o vídeo e eu vou trazer para você que está aqui comigo, tá bem? Vamos reagir então a um trecho lá do programa com Augusto Nunes na Revista Oeste. Augusto, eu respeito o Flávio, mas eu vou levar a minha pré-candidatura e candidatura até o final, até porque o partido tem propostas diferentes, eu tenho propostas diferentes, e nós queremos estar mostrando para o Brasil o que aconteceu em Minas Gerais. Até o momento eu só estive em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. À medida que o Brasil ver aquilo que foi feito em Minas, com certeza nós vamos ter um nome mais fortalecido. E eu, dentre os candidatos, Augusto, posso dizer que sou o único que teve de consertar a ruína que o PT deixou em Minas Gerais. Acho que nenhum outro dos pré-candidatos teve esse histórico de ter de consertar a tragédia que nós herdamos em Minas Gerais em janeiro de 2019. Então eu sou especializado em consertar aquilo que o PT detona, estraga, destrói. O senhor teve um encontro bastante amigável aí com o candidato Flávio Bolsonaro. O senhor fez até uma brincadeira boa ali. Vamos ver se a produção pode botar no ar. Tá bom, o resto não importa, tá bem? Brincadeirinha deles ali, né? Ele falando, o Flávio vai ser meu vice. Tá aí, meus queridos, eu acho que, né, alimentou uma esperança, né? E todo mundo, eu até fiz uma enquete aqui no canal. Deixa eu até ver aqui como é que está a nossa enquete aqui no canal. Deixa eu ver aqui. E o Zema, ele é o mais requisitado aí para ser o vice do Flávio. Se não houve formalmente o convite, e se ele ou se ele não aceitou, ou se aceitou, e não é o momento de divulgar, ele está certo em falar que vai seguir com a sua pré-candidatura, né? Tudo tem a hora, não é isso? Tudo tem a hora. Olha só, eu fiz a enquete com 3.200 votos. Tá melhor do que pesquisa do IPEA, do Data, como é o nome? Poder Data, não é? Tá melhor do que essa galera aí, porque eles ouvem 2.000 pessoas. Aqui eu tive 3.200 votos e eu perguntei quem deveria ser o vice de Flávio. A Michele, Tereza Cristina ou Zema? 3.200 disseram que... Hoje está impossível, tá? 3.200 pessoas disseram que... Disseram o seguinte: 17% Michele Bolsonaro, 5% a Tereza Cristina e 78% disseram que quem deveria ser o candidato junto com o Flávio é o Zema. E como eu disse para você, a minha enquete, a minha pesquisa ouviu 3.200 pessoas. E tá melhor do que essa enquete aí que houve 2.000 pessoas, né? Então foram 3.200 pessoas e o voto de 78% delas é Zema, né? Colocando o Zema como o favorito para ser, então,
o candidato junto com o Romeu Zema, junto com o Flávio, né? Zema seria o vice. Eu tô vendo até no chat, né, nesse momento, as pessoas comentando, né? Eu gostaria que fosse, né, o Zema. Eu acho que o Zema tá certo, se não é a hora de divulgar ou se não tem nenhum acordo, é isso mesmo, né? É tocar o barco, tocar então a pré-candidatura dele e ir para frente. Se amanhã ou depois as convenções têm que acontecer, se eu não estou enganado, até agosto, né? E aí é pau na máquina, né? Pau na máquina. Até lá tem muito tempo, né, para o Flávio anunciar ainda que o vice dele é o Zema. Eu tenho um palpite, tá? Não sei se vocês vão gostar. Vocês estão acompanhando que eles estão de olho numa mulher, né? Eu já vi o Valdemar da Costa Neto falar isso. Eu já vi o próprio o PL dizer que quer uma mulher. Já vi o Flávio bem simpatizante da Tereza Cristina. Mas vocês já pararam para pensar que lá na frente eles podem anunciar a Michele Bolsonaro como vice? Por quê? Se anunciar agora, vai afastar os demais partidos. Porque eles têm ali o próprio PP, que é o partido da Tereza Cristina, que poderia vir como vice. Eles têm ali também o próprio... não sei, né, se há essa possível aliança, mas o próprio União Brasil indicar, de repente, um vice. O próprio PSD indicar um vice. O Caiado, por exemplo, né? Então, anunciar o vice agora é fechar as portas para outros partidos. É óbvio que pode, né, fechar uma campanha puro sangue, que seria apenas partido do PL, indicando o candidato, o presidente e o vice-presidente também do PL. Isso aconteceu lá atrás, aconteceu quando Bolsonaro disputou em 2022. Bolsonaro era do PL e também o vice, né? O general Walter Braga Neto era o vice. O problema de uma candidatura puro sangue é fechar as portas com outros partidos, né? De repente pode ser a Michele. O que vocês acham? É loucura minha? Hã? Pode ser, né? Uma doideira desse gordinho que vos fala. E os meninos trabalhadores desse Brasil, né, loucos aí para ter um dia a mais de folga, foram às ruas. Vamos acompanhar um trechinho da manifestação aí da turma do Vermelhinho pedindo o fim da escala 6x1. Chega, né? Chega a dar um arrepio na gente, né? Você é doido, meu. Eles ocuparam a Paulista em protesto pelo fim da escala 6x1. Eles tiveram também ato nacional, né, contra, né, a escala 6x1. Eles interditaram 3 faixas também da esplanada dos ministérios em Brasília. Ato de trabalhadores e sindicatos ocorreu na quarta-feira, dia 15, em Brasília, com pauta nacional de reivindicações. Estiveram também na Avenida Paulista fazendo esse protesto, que foi esse que eu mostrei para você há pouco. Tiveram na Paulista e outros lugares também. Tá aqui, ó. Protesto fecha a Avenida Paulista no sentido Consolação pelo fim da escala 6x1. Com bandeiras estampando o lema Povo pelo Povo, os manifestantes seguiram
encaminhada desde o prédio da Fundação Casper Libero em direção à Rua Consolação. O deputado deu... Como é que é aqui? Deputado deu nesta quarta parecer favorável para propostas de emendas à Constituição que prevê a redução da jornada semanal de trabalho. E aí? O que você acha disso? Olha, eu vou falar um negócio aqui para você. Eu tenho uma opinião, tá? Eu acho que vai ter muita gente de direita embarcando nessa, embora seja uma proposta da esquerda. Por quê? É ano eleitoral. É uma pauta populista. Principalmente centro-esquerda. Ou centro-direita, perdão. Principalmente essa galera que se diz de direita, mas estão em partidos de centro. Essa galera, com certeza, eles vão aderir e votar juntos. A gente sabe muito bem que é uma pauta populista. Ou seja, é uma pauta que dá votos. Imagina só, quantos votos não vai perder um deputado ao se declarar contra a escala 6x1? Tem que ver os impactos, né, que essa decisão vai dar aí ao Brasil. E a galera comemorando, né, a partir do ano que vem, a proposta é do salário mínimo de 1.717. Você viu? 1.717. E tem muita gente comemorando, hein? É menos de R$100, minha gente. O salário mínimo hoje está 1.621 e o Lula vai levar para a proposta, né, para deixar para o ano que vem, 1.717. Eu espero que o presidente eleito seja outro e que eleve esse salário mínimo aí pelo menos para 1.800, né? 1.717 vai dar o quê? Vai dar aqui R$96 de diferença, né? Deixa eu calcular aqui para não correr o risco de vacilar aqui. 1.621 menos 1.717. Ó, acertei. R$96 de aumento. O que vocês acham? Eu acho pouco, acho que deveria ser um pouquinho a mais. Tá bem? Grande abraço para você que está aqui nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você acompanhando o nosso canal, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço todo especial para nossa querida Nina. Ela está lá em Santos nos acompanhando. Abraço para a querida Glares, também nos acompanhando. Muito obrigado, querida. Que Deus abençoe a sua vida. Está lá nos Estados Unidos, como a gente, ligada, acompanhando aqui o nosso canal. É isso aí. 11-95-275-3898 para você abençoar o nosso programa, para você colaborar com o nosso canal. 11-95-275-3898. Dê uma força aí pro nosso canal, abençoe o nosso programa e traga qualquer valor, tá bem? 11-95-275-3898. Abençoe o abordo, fortaleça o nosso canal. Deixa eu agradecer aqui as colaborações. O Magno foi o último a ajudar, mandou 10. E você que tá aí comigo, será que pode ajudar também? Dê essa força pra gente, por favor. O Pix é esse, na tela. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Não se esqueça de ajudar o nosso programa, não se esqueça de colaborar, tá bem? Dê essa força aqui pro abordo, qualquer valor será muito bem-vindo. Posso contar com a sua colaboração? Muito bem, meus amores, muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, com Ele eu vou indo. Que Deus esteja te abençoando e multiplicando as bênçãos na sua casa, na sua família, no seu lar. Muita luz, muita paz, muita saúde para você, beleza? Fiquem todos com Deus. Valeu!
Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias. Compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço. Fiquem com Deus. Jesus is the King.